Quero ler com os irmãos o texto de Gênesis 6:17. O Senhor falando: Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. O Senhor havia anunciado o dilúvio por causa da sua tristeza de ver a condição precária, a condição terrível que o mundo se encontrava por causa da maldade. Lembram-se, vemos um verso, era todo mal, o pensamento era todo mal o tempo todo. Por conta disso, Noé preparou uma arca, tem os preparativos, vimos ontem os preparativos. Preparou uma arca conforme as dimensões que o Senhor havia dado, conforme as especificações que o Senhor havia dado. Mais ainda, proveu alimentos, proveu ainda os animais. O Senhor separou os animais para que pudessem estar na arca e depois do dilúvio manterem as suas espécies, continuarem as suas espécies. Mas, junto com esse anúncio de destruição, junto com esse anúncio de juízo, um juízo terrível, um juízo final para aquela humanidade, o Senhor Deus também deu a graça a Noé e a aliança com Noé. O Senhor fez uma aliança com Noé. Vamos estudar ainda mais detidamente nesta semana essa aliança. Mas Gênesis 6:18 diz assim: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Veja, o Senhor estava falando assim: eu vou salvar vocês, vou salvar você, a sua mulher, seus filhos e suas noras. Mas o que o Senhor faria no dilúvio, enquanto Noé estivesse lá preservado com a sua família na arca, junto com os animais, o Senhor faria uma desconstrução da obra criada. O Senhor faria a ordem inversa da criação. E nós podemos verificar isso na Bíblia a partir de Gênesis, no capítulo 7, no verso 7, até Gênesis 8, no verso 3. Veja, irmãos, no sexto dia, o Senhor criou humanos, seres humanos, animais. E Gênesis 7, 7 e 8 fala da ordem da desconstrução. Humanos e assim, depois, sucessivamente, os outros animais. No quinto dia, o Senhor fez das águas e fez os pássaros também. A água era a vida na criação. A água agora se constituiria a morte no dilúvio. Gênesis 7, versos 10 a 12. Mas ainda no quarto dia da criação, haviam as estrelas, o sol e a lua, que estavam encobertos durante o período das chuvas, durante o período do dilúvio. Gênesis 7, 18 a 20. Mas ainda no terceiro dia, o Senhor fez a separação entre a terra seca e os mares e as águas. E agora, na desconstrução pelo dilúvio, a terra achava-se totalmente inundada, o que ocasionou a morte de todos os seres vivos, conforme em Gênesis 6:17, o Senhor havia dito: tudo que há na terra expirará. Mas ainda, irmãos, agora o Senhor vai começar a recriar. As águas do firmamento se juntaram às águas da superfície. As águas do firmamento, as águas que estavam nos céus, se juntaram à superfície para desconstruir esse planeta, para desconstruir o volume total de águas. Se você olhar lá em Gênesis 8, 1 a 3, você vai ver as águas eram a criação. Mas ainda, o Espírito de Deus pairava sobre as águas no primeiro dia da criação. O Espírito de Deus agora, conforme Gênesis 4, verso 19, é a vida, é a vida. Quero ler com vocês um texto do livro Gênesis, na página 39. O livro Gênesis é este livro aqui, do pastor Jacques Doboucan, que é o autor da lição da Escola Sabatina. Veja só o que ele escreve. Uma recriação radical foi a única maneira de resolver o problema do mundo.
E como a criação original de Deus era perfeita, ele teve que voltar ao início. Veja, a situação do mundo era de tal forma, irmãos, que não dava para consertar. Tinha que ser destruído totalmente, tinha que ter uma nova criação. Em certo sentido, o método de Deus pode sugerir a salvação escatológica do fim dos tempos, ou seja, a salvação quando o Senhor Jesus voltar e quando fizer uma nova terra. A salvação não prosseguirá através do suposto progresso da humanidade. A única maneira de resolver o problema do mundo será a mudança cósmica da criação. Veja, irmãos, muitos pregam que o mundo está melhorando, que a ciência faz o mundo melhorar, que o pensamento humano está melhorando. Mas veja essa frase, irmãos: a única maneira de resolver o problema do mundo será a mudança cósmica da criação. Não é uma pequena mudança de seres humanos, não é uma pequena mudança de pensamento, não é uma pequena mudança na economia, mas é uma mudança radical, cósmica da criação. Deus não criará novos seres humanos. Ele reverterá a criação para torná-la pura outra vez. Então, o ser humano recuperará sua identidade original à imagem de Deus. Os seres humanos finalmente serão eles mesmos. É por isso que a receita é sempre voltar ao passado. Deus estava arrependido e depois se lembrou do ser humano. Sabe, irmãos, como diz aqui o texto, como é que é? Não são novos seres humanos, são os mesmos seres humanos, mas absolutamente restaurados. É esse o plano de Deus para a nova criação. E como vai acontecer isso? Somente após a desconstrução desse mundo, como ocorreu no dilúvio. Quero ler com vocês o texto de Apocalipse 20, capítulo 1. Como é que vai ficar, então, esse mundo depois da reconstrução? Não depois da reconstrução após o dilúvio, mas da reconstrução após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. É esse o plano de Deus, irmãos. Reconstruir, restaurar totalmente esse planeta, voltar ao projeto original. Como eu li no texto do pastor Budokan. Os homens vão ser realmente quem eles eram, conforme o plano de Deus. O plano de Deus não era, irmãos, que nós fôssemos homens e mulheres com problemas, com doenças mortais, mas o Senhor queria que nós fôssemos saudáveis, felizes, imortais. E é isso que o Senhor vai fazer após a reconstrução do planeta Terra, após a sua vinda, a sua breve vinda. Que Deus nos abençoe para estarmos preparados para esta vinda.